A resolução de problemas é a habilidade mais bem paga do mundo e eu vou te provar o porquê. Hoje a maioria das pessoas, a única coisa que elas pensam é se vitimizar ou falar que não consegue ou impor limitações pessoais quando aparece algum problema. E é exatamente isso que nós vamos falar em um episódio do Café com Visão hoje, mais um episódio. E se você é novo por aqui, já se inscreva, deixe seu like, compartilhe com aquele amigo familiar que precisa entender e saber desse tema. E se você também é novo, a gente tem mais vídeos que eu acredito que pode te ajudar e muito. Então, quero te dar as boas-vindas, seja bem-vindo a mais um episódio do Café com Visão. E hoje nós vamos falar disso que é tão importante, resolução de problemas. Hoje, o que os profissionais, o que os empresários, o que as pessoas que vão te contratar estão procurando em você? Que você consiga resolver problemas, seja problema deles, seja problema da empresa, seja problemas quaisquer os problemas que forem que enfrentarem no seu caminho. Nós podemos ver até na sua vida. Na sua vida, tudo é como você reage aos problemas que aparecem, aos empecilhos que aparecem, às dificuldades que aparecem. É isso que vai dizer se você vai ter sucesso ou não. Porque quando aparece um problema, aí sim, como você passa por ele, como você suporta o problema, é que vai dizer se você está equilibrado mentalmente, se você tem inteligência emocional, se você tem sim a capacidade de resolução de problemas, que é exatamente a capacidade que nós vamos falar hoje. E eu trouxe uma introdução com uma pergunta muito forte aqui para vocês hoje fazer uma reflexão. Ó. Você já percebeu que as pessoas mais bem remuneradas do mundo têm uma coisa em comum? Elas resolveram problemas que milhões de pessoas tinham. Então, ó, o mercado não paga pelo tanto que você trabalha, ou pelo tempo até mesmo. Ele paga pelo tamanho do problema que você é capaz de resolver. Então, o dinheiro é uma consequência disso. E aqui nós entramos já no primeiro tópico. Por quê? Muitas pessoas passam anos perguntando como eu ganho mais dinheiro, mas poucas fazem a pergunta correta. Qual problema eu consigo resolver? Por exemplo, uma forma muito fácil de você ganhar dinheiro. Não fácil, não querendo dizer no sentido de que você vai anunciar e você já vai vender rápido. Mas uma forma que você pode fazer aquilo que você gosta e ganhar dinheiro de forma fácil, porque é uma coisa que você já tem facilidade. Por exemplo, é expondo o seu dom, vendendo o seu dom, vendendo alguma coisa que você sabe fazer muito bem. Por exemplo, você sabe tocar piano, você sabe tocar teclado, enfim. Então você vai criar um curso de como aprender a tocar teclado, como aprender a tocar piano e vender aquilo na internet. Hoje nós estamos com acessibilidade incrível. A qualquer momento você pode acessar a internet, você pode ver pessoas lá do outro lado do mundo vendendo seus cursos, por exemplo, e você pode comprar tudo aquilo online sem sair da sua casa. Então, quando você vira um mindset na sua mente que você olhe, pare e pense, e pensa assim, ó, não, eu tenho um dom e eu posso ajudar as pessoas a resolverem esses problemas. Eu posso então ser um remédio, entre aspas, para as pessoas. Então isso é muito poderoso. Por quê? O dinheiro é consequência do valor que você entrega. Então, se você entrega muito valor, se você ensina muito bem, se você consegue fazer com que as pessoas realmente aprendam aquilo que você está ensinando, o que vai acontecer? Quanto maior o valor gerado, mais tende a ser a recompensa financeira. Então, por exemplo, se eu quero bastante inscritos no canal, se eu quero bastante pessoas simultaneamente vendo os vídeos, curtindo o comentário, também participando das nossas lives, o que eu tenho que entregar? Eu tenho que entregar valor, vocês têm que olhar para o meu conteúdo e sentir valor, sentir que aquilo vai de alguma forma agregar na vida de vocês. Então isso fica um exemplo muito forte para a gente já começar esse vídeo. O segundo tópico, toda empresa nasce para resolver um problema. Exemplo, vamos supor o supermercado. Supermercado, qual que é a principal necessidade dele? É suprir as necessidades fisiológicas, como a alimentação. Então, o mercado ele vai suprir por exemplo, suprir uma necessidade sua. Outro exemplo, uma empresa de energia solar. Ela vai nascer, ela vai surgir para que você possa economizar mais a sua fatura de energia e aí por diante, como todas as outras energias. Então, todas as outras empresas. Então, toda empresa busca alguém que sabe resolver problemas. Exemplos que eu trouxe para vocês. A Uber resolveu a dificuldade de conseguir um transporte rápido. Então, antes era tão demorado, tão burocrático, tão entedioso você ter que pegar um ônibus e se locomover, agora não. A Uber teve a criatividade, ó, mudou o mindset dela, que ela falou, não, eu preciso somente de alguma coisa que facilite esse processo. A Netflix resolveu a inconveniência de depender de locadoras e horários fixos. Olha que olha o ponto, né? Às vezes falta até palavra. Olha o ponto que a Netflix chegou e eu quero que você entenda aqui o quão é importante você saber resolver problemas. Porque a Netflix ela poderia simplesmente pensar o quê?
Não, o pessoal dificilmente vai querer aderir a minha ideia, o pessoal, e como é Henry Ford, né? O pessoal dificilmente vai querer assistir de casa, do conforto da sua casa, mas com o tempo isso foi passando, foi evoluindo, foi aderindo e hoje todo mundo prefere, na maioria das vezes, é lógico, né? Tem exceções, abrindo exceções, não é uma afirmativa, mas, por exemplo, no frio você prefere ficar na sua casa, no seu sofá, na sua cama, vendo um filme lá da sua casa, do seu quentinho, né? O Google, por exemplo, resolveu o problema de encontrar informações na internet e nenhuma delas começou pensando apenas em dinheiro, e sim primeiro em resolverem um problema relevante. O lucro veio como consequência de tudo isso. Então tá vendo como que a gente muda o mindset quando a gente para de olhar somente para números, somente para lucro, e a gente começa a olhar para a resolução de problemas, para mazelas que estão na sociedade, para aquilo que está acontecendo naquele momento que de alguma forma você pode contribuir. Outro exemplo, hoje as empresas acham que abrir empresa é a mesma coisa que fazer filho, porque hoje todo mundo está fazendo filho, todo mundo está abrindo empresa, né? Mas não é a mesma coisa, né? Lógico que não é, mas por quê? Por que você tem esse exemplo de abrir empresa? Hoje as pessoas acham que é simplesmente ir no escritório de contabilidade e você está com o CNPJ aberto e é só isso. Mas pensa, se você vai empreender e você não sabe o porquê da tua empresa, você não tem missão, visão e valores, você não sabe onde você quer chegar, você não sabe qual dor você vai resolver e principalmente para quem que você vai vender, quem que é seu público ideal, como que você quer abrir uma empresa? Então, se você, por exemplo, eu quero abrir uma empresa de roupas, Oswaldo, mas qual que é o público ideal que você vai vender? Você vai vender roupa masculina, feminina, infantil, moda em geral? Então, isso que você tem que ver. Para quem que você vai vender? Qual que é a faixa etária? É de 18 a 25 anos? É de 25 a 35 e é por diante? Então, isso que você tem que analisar. Né? Então, é muito importante que quando você faz essa virada, você consegue perceber que simplesmente as coisas não é só focar em número, em lucro, mas sim em resultado, né? Em gerar valor para as pessoas. Na vida profissional é a mesma lógica. Ó. Quem costuma receber uma promoção? A pessoa que apenas cumpre tarefas ou aquela que encontra soluções? Então, empresas valorizam quem diminui prejuízos, aumenta resultado e melhora processos e resolve conflitos. Quem se torna indispensável normalmente é quem resolve problemas com eficiência, porque algumas profissões ganham mais. Então vamos lá, não é apenas pela dificuldade técnica, não é só porque ele demorou X anos para fazer uma faculdade ou porque tem muita matemática e por diante é porque solucionam um problema de alto impacto. Então, um cirurgião resolve um problema de saúde muito grave, né? Talvez a pessoa está entre o leito ali de vida ou morte e o cirurgião vai lá para salvar a vida daquela pessoa, né? Um advogado pode resolver um conflito jurídico, por exemplo, pode evitar que alguém pegue uma prisão. Um engenheiro projeta estruturas seguras, né? Então já pensou o engenheiro colocar uma estrutura ou algo mal feito lá e de repente tudo isso cair por água abaixo, né? Um consultor financeiro ajuda famílias e empresas a tomarem decisões melhores. Então, por que um consultor financeiro, a hora dele, a consultoria dele é bem paga? Porque ele está com uma responsabilidade tão importante que ele está com as finanças da sua família, dos seus familiares, dos seus amigos, ou até a sua finanças próprias, e ele está com a responsabilidade de moldar aquilo, de fazer que você tome outro rumo, outra direção, outra percepção sobre o dinheiro. Então, quanto maior a responsabilidade e o impacto da solução, maior tem de ser a remuneração. Né? Então, é aquilo. Com grandes responsabilidades, com grandes poderes se vem grandes responsabilidades, né? Bom, o que é o empreendedorismo? Aí nós entramos na parte que eu acabei de falar para vocês que empreender não é simplesmente só abrir um CNPJ. Então, vamos lá. Primeira frase, a frase que eu coloquei quando eu estava fazendo essa aula, era para mim não ter antecipado essa fala, né? Mas enfim, ó, empreender não começa com somente um CNPJ, tá? Não é só abrir um CNPJ. Começa quando você identifica uma necessidade e cria uma solução. Então, uma reflexão que eu trouxe para vocês. Se você procurar dinheiro, talvez encontre concorrência. Se procurar problemas reais para resolver, encontrará oportunidades. Então, isso é muito importante, que você possa olhar e não buscar somente números, mas buscar soluções ideais para as pessoas. E eu trouxe uma coisa muito importante, um tópico que eu acho que é, se não mais, o mais importante desse vídeo, e as habilidades que ajudam a resolver os problemas. Então você deve estar se perguntando, tá, Oswaldo, eu já entendi que resolução de problemas é importante, eu já entendi que se eu quero me destacar, a primeira coisa é eu saber resolver conflitos, problemas, e como que eu posso desenvolver isso? O que eu posso praticar? Quais são as habilidades que vão me fazer desenvolver problemas, resolver problemas, né? Então vamos lá, eu trouxe algumas competências aqui, ó. Fale sobre competências que multiplicam
oportunidades. Então, por exemplo, comunicação. Então, comunicação é uma coisa que vai fazer você resolver problemas. Pensamento crítico, quando você não só aceita ver a visão do outro, sim, escuta o que ele está dizendo, mas você também contesta. É lógico que não é contestar tudo, não querer só porque você não concorda com aquilo e aí por diante, não. É pensamento crítico, porém você tem que ter um senso também, né? A gente tem que ter o senso de pensamento crítico, não é só simplesmente sair questionando, sair perguntando, ou por que é isso, é aquilo, ou por que é aquilo, é aquilo, né? Inteligência emocional é muito importante, negociação, liderança e capacidade de aprender continuamente. Então essas são as habilidades mais importantes para você resolver a resolução de problemas, né? E uma reflexão filosófica, o próximo tópico, ó. Os antigos filósofos viam os desafios como oportunidade de crescimento. Olha a diferença. Hoje a sociedade ela costuma se vitimizar, ela costuma olhar para os seus problemas e achar que aquilo a vida é só problema, ou que ela não vai conseguir superar aquele problema, ou passa por um problema simples, muito arduamente, né? Sempre demonizando aquele problema, que muitas vezes é simples, né? Então, cada problema exige uma decisão, e cada decisão molda quem você está se tornando. Quem foge dos problemas permanece no mesmo lugar, e quem aprende a enfrentá-los cresce. Uma coisa muito importante que eu sempre digo: nunca fuja de conversas difíceis. Porque conversas difíceis é realmente aquilo que vai fazer você crescer. Seja conversas difíceis na sua relação pessoal ou amorosa, seja no trabalho, seja com você mesmo, consigo mesmo, você olhando para você no espelho da responsabilidade, como diz o David Goggins, e se encarando e falando, não, por que eu estou nessa situação ainda? O que está me impedindo? O que está me segurando de crescer? Então é muito importante isso também, não fugir de conversas difíceis, né? E um olhar bíblico, então, para a gente finalizar, ó, você pode trazer um princípio bíblico para a sua vida. Em Provérbios diz: a sabedoria é apresentada como um bem mais valioso do que ouro e prata. Então, o que Salomão pediu para Deus? Deus deu a oportunidade para ele pedir qualquer coisa. O que ele poderia ter pedido? Dinheiro. Deus, eu quero muito dinheiro, eu quero ser um homem rico, abundantemente rico, muito dinheiro mesmo. Mas o que Salomão pediu? Sabedoria. E como consequência, o dinheiro veio, a riqueza veio. Então é muito importante que primeiro você conquiste sabedoria. Ore a Deus pedindo sabedoria, não dinheiro. Porque com sabedoria, tudo que vai vir de bom é consequência. A aplicação na prática, então, para a gente finalizar. Quero fazer um exercício com vocês. Ó. Que problema você consegue resolver hoje? Se desse, vamos considerar aqui para você que trabalha. Você que trabalha, você que não trabalha, pensa um problema talvez que você esteja passando, ou um problema que você já passou, que você ficou muito preso naquilo. Então, que problema você consegue resolver hoje? Esse mesmo problema, como que se ele aparecesse, como que você iria encarar novamente? Como posso resolver esse problema melhor? Então, talvez você está com um problema hoje e você está se perguntando, está fazendo esse vídeo, assistindo esse vídeo no momento certo. Que habilidade preciso desenvolver para gerar mais valor, seja para mim próprio, para mim mesmo, né? Para as pessoas, para a minha empresa, para o lugar que eu trabalho, né? Ou para, igual eu falei, para o meu próprio empreendimento, para mostrar o seu dom na internet e o que eu posso aprender este ano que aumentará meu impacto. Então isso foi tudo importante. Aqui a gente fala de impacto profissional e pessoal, tá, pessoal? Bom, esse foi mais um episódio do Café com Visão, como resolver problemas e por que é importante você ter essa habilidade. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já compartilha, deixe seu like e mande para aquele familiar, amigo que precisa também saber a importância da resolução de problemas e de conflitos. Bom, espero vocês no próximo vídeo. Esse foi mais um episódio do Café com Visão e até a próxima.